Fala pessoal, estamos de volta com nossos vídeos aqui no canal Porta da Graça e eu tenho uma pergunta para você. Como foi que Elias subiu ao céu? Tempo! Bem, se você respondeu que Elias subiu ao céu num carro ou numa carruagem de fogo, que pena, você errou. a sua resposta está errada. Sinto muito, é verdade. Elias não subiu ao céu numa carruagem de fogo, tá? Existem muitas músicas, filmes, pregações, que falam que Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. Isso é mentira. Não foi assim. A gente ouve, as pessoas falarem, ouvimos músicas, tal, a gente vai replicando essa história, sem, de fato, verificar se o texto bíblico está dizendo isso. Tá? Estou afirmando aqui, Elias não subiu ao céu numa carruagem de fogo. Tudo bem que o fato de Elias ter subido ou não ao céu numa carruagem de fogo, não muda em nada a sua fé, não traz nenhum problema teológico grave, não vai afetar em nada a sua fé, não é um ponto de salvação, nada disso, Mas como é que foi que Elias subiu ao céu então? Como é que esse homem foi para o céu? O texto é claro, lá em 2 Reis 2:11 diz assim: e sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, olha só, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O carro de fogo apenas separou Elias de Eliseu, mas Elias subiu ao céu num redemoinho e não foi num carro de fogo. Tudo bem, é só um detalhe, Elias subiu ao céu então num redemoinho e não num carro de fogo. Mas será que esse é o único texto bíblico que você estava equivocado? Será que essa era a única crença que você tinha, que não tinha base teológica, que você estava equivocado? Por mais que seja um detalhe apenas, mas pode ser um detalhe que faz toda a diferença, nós não podemos assim sustentar a nossa fé, baseado apenas em letra de música, A música é importante para alimentar nosso espírito, mas não dá para a gente fundamentar o nosso conhecimento teológico apenas em música, em filme bíblico, em frase de camiseta, tá? E as pregações? As pregações das igrejas são imprescindíveis, tá? Só que eu já ouvi muito pregador dizer, por exemplo, que Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo, tá? Então, muito provavelmente esse pregador, ele disse algo daquilo que ele ouviu. Porque se ele tivesse conferido o texto, ele não ia dizer, ele não ia pecar aí nesse pequeno detalhe, tá? E do mesmo jeito que ele passou por alto esse detalhe no texto bíblico ali, outros detalhes da sua pregação, do seu texto, pode ser que ele tenha passado por alto. E algum outro detalhe que possa fazer total diferença, entendeu? O fato de Elias ter subido ao céu ou não numa carruagem de fogo não faz tanta diferença assim. Mas algum outro detalhe que faz a diferença, ele pode ter passado por alto também, tá? Então, sendo assim, não dá para a gente fundamentar também o nosso conhecimento de Deus apenas nas pregações que nós ouvimos. Então eu tenho que duvidar do que o pastor fala, do que o bispo fala, o padre, ou qualquer outro líder espiritual fala, eu tenho que duvidar deles? A Bíblia diz que sim. Em Atos 17:11, conta ali que Paulo e Silas eles estavam pregando para os bereanos. E aí o texto diz assim, Atos 17:11, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse, e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Então eles ouviram a pregação de Paulo e Silas e eles foram verificar na Bíblia se o que Paulo e Silas estavam dizendo era verdade. Eles não confiaram em Paulo. Como é que eu vou confiar no meu pastor, num ancião, num presbítero, num bispo? Nós temos sempre ouvir uma música ou ouvir um texto de um livro ou então ouvir uma pregação. Sempre você tem que consultar a Bíblia para saber se de fato aquele texto, aquele livro, aquela música está correta, se a parte ali teológica está de acordo com assim diz o Senhor. A própria Bíblia te incentiva a fazer isso, a sempre consultar, a sempre verificar se o conteúdo está correto, está de acordo com a palavra de Deus. Essa é a postura dos nobres seguidores de Jesus. Amém?
Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.